Bolsa Brasileira bate novos recordes e a arrecadação fiscal do governo central. Vamos aos números. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call 23/1 de 2026. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Fiz um pouquinho de suspense aqui porque, para a surpresa de 0 pessoas, a arrecadação federal de dezembro surpreendeu. Mas a receita foi muito maior do que a do ano passado. Sim, estamos pagando muito mais impostos. Então, o total arrecadado ficou em 292 bilhões de reais, e é bem acima do que foi observado no mesmo período do ano anterior. No caso lá, 226 bilhões de reais em arrecadação. Isso reflete aí que a sede desse governo em arrecadar tributos. Bom, vamos às notícias então que vão fazer preços no dia de hoje. Estados Unidos, o PIB foi revisado para cima. O crescimento analisado então ficou em 4,4%, a projeção era 4,3%. Tudo por lá segue sustentado pelo avanço principal da força da demanda doméstica, então vem acelerando isso. Os empregos também estão ligeiramente abaixo do consenso, mas ok ali dentro do que ainda dados importantes. No campo inflacionário também tem um cenário de desinflação, ainda gradual, incompleto, mas está acontecendo. E por fim, os indicadores de consumo e renda por lá também mostraram uma continuidade de expansão. Todos esse conjunto de notícias que eu resumi ao extremo aqui indicam que vai ficar mais difícil do Federal Reserve cortar juros já nessa primeira sessão do ano, já nessa primeira reunião do ano. Muito difícil. As apostas elas ficam cada vez menores em relação a esse cenário. Tá? Bom, os mercados acionários então estavam disparados há 2 dias, já 2 sessões de forte alta. Aqui no Brasil não foi diferente, já vamos falar sobre isso. Então, Dow Jones lá nos Estados Unidos fechou em 0,63 de alta, S&P 500 0,55 e a Nasdaq 0,91. No Brasil teve outro dia de pulo aí, praticamente 5% em 2 dias. A Ibovespa avançou ontem mais 2,20% e bateu o histórico recorde de 175.589 pontos, recorde total na Bolsa Brasileira. Momento agora, evidentemente, de quem entendeu o ciclo do que estava acontecendo no ano passado e fez aquela boa entrada sadia com papéis de boa qualidade, já surfou um grande resultado, principalmente porque o ano passado a Bolsa Brasileira subiu 33%, mais 7 aí, 5 e pouco, 7 desse ano já. Então, enfim, agora para quem é os novos entrantes, cautela, por favor, hein? Cautela. Analise bem os papéis que vão entrar para que depois não tenha aí decepções com os papéis de renda variável. Mas é claro, as previsões para a Bolsa Brasileira ainda são muito boas. Ainda a Bolsa negocia bem abaixo do que os pares ali das bolsas emergentes. Bancos grandes como o Morgan Stanley, por exemplo, vem projetando Bolsa do Brasil a 250 mil pontos. O cenário para a renda variável no Brasil é satisfatório, tanto para fundo imobiliário quanto para ações, porém, tudo isso também porque ainda nem se começou o ciclo de corte de juros aqui no Brasil, que é amplamente esperado pelo mercado e por todos, enfim. Tudo isso é um cenário benigno, mas nesse momento agora, muitas ações subiram bastante, vários setores, então é hora de ser seletivo, tá bom? Entrando então nos índices futuros de hoje, nos Estados Unidos operam ali em leve queda também, depois de 2 dias muito fortes, de ganhos. Tudo isso se deu pela diminuição das tensões
em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da questão das tarifas que ele queria impor na Europa por conta da questão dos planos de adquirir a Groenlândia. Aí agora foi lá e disse que não teria de forma alguma uma ação militar frente a esse território, e também teve aí lá em Davos a questão que conversou com os líderes, parece que tem alguns acordos sendo ali amarrados, então os investidores viram reduzir as tensões, teve 2 dias de forte ganhos, tá? Outra coisa, estão muito importante, né? Isso é muito importante, os investidores estão sempre ligados a isso. O índice de gerente de compras, o PMI dos Estados Unidos, vai dar mais pistas para essa maior saúde a saúde da maior economia do mundo, tá? Bom, já na frente de hoje, né, a Intel, as suas ações tiveram uma queda de 12% depois que a fabricante de chips divulgou uma previsão decepcionante para o primeiro trimestre, tá? Os mercados hoje, então, operam ali no seu mercado futuro, né, em leve queda. Dow Jones Futuro 0,06, S&P também 0,06 e a Nasdaq Futuro 0,19%, ok? Os mercados na Ásia e no Pacífico, por sua vez, fecharam ontem majoritariamente em alta, acompanhando ali os ganhos de Wall Street, à medida que todas essas preocupações que eu já citei tiveram ali o seu arrefecimento, e também os investidores avaliando a decisão do Banco do Japão em manter a taxa de juros por lá estáveis, né? Então a taxa foi mantida 0,75%. Meu Deus, a nossa é 15% nesse momento. Enfim, e também o país se prepara para a primeira eleição da ministra Sanai Takaichi, defensora inclusive de políticas monetárias mais expansionistas e apoio fiscal. E, né, nunca não tínhamos isso no Japão. Talvez essas taxas de juros lá passem a aumentar mais por conta desse pensamento, mas enfim, pela primeira vez então ela enfrenta ali eleições e dissolveu a Câmara Baixa do Parlamento. As eleições deverão ser no dia 8 de fevereiro, tá? Xangai então 0,33, alta, tudo alta, menos Índia, tá? Nikkei no Japão 0,29, Hong Kong 0,45, a Índia caiu 0,94 e a Austrália 0,13 de alta também. Os mercados na Europa já no dia de hoje operam sem direção única ali, investidores digerindo todo o evento ali do Fórum Econômico de Davos, incluindo também sexta-feira, pessoal, dá um desconto. O discurso, né, do presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, sobre o continente foi bastante contundente ali, né? Ele acusou a Europa de estar perdida enquanto tentava convencer Trump a mudar e apoiá-la, em vez de se unir para se defender. Enfim, tudo isso reflete ali no preço das coisas, né? Stock 600 então 0,07 de queda, Alemanha sobe, mas é 0 a 0 praticamente, 0,01. Reino Unido sobe também 0,28, na França cai um pouquinho, mas também é praticamente 0 a 0, 0,08, e na Itália aí sim cai 0,5%, 0,52, tá bom? Para finalizar então essa sexta-feira e mais uma semana aqui de vídeos no canal, o preço do petróleo sobem ali com uma fraqueza pequenininha, né? Apetite de risco contrariou ali as preocupações com excesso de oferta, enfim. O dólar também está bastante fraco, então sobe pouco. Mas o minério de ferro negociado na China, lá no Porto Dalian, fecharam em alta, interrompendo então uma sequência de 6 dias de queda, né? À medida que os preços baixos de alguns ingredientes de produção de aço aliviaram as preocupações com os custos para as siderúrgicas, tá? Petróleo Brent então opera em 0,91% de alta aos 64 dólares e 64 centavos o barril,
E o minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian, lá na China, 1,21 de alta no dia de ontem. Tá? O Bitcoin segue ali a sua marcha. Tá difícil engatar novas altas consistentes. Cai hoje de novo um pouquinho nesse momento. 0,26% aos 89.250 dólares a unidade. Bom, esse era o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Claro, peço aí que se inscrevam no canal, deixe o like, deixe o seu joinha, comente as notícias comigo para que eu possa interagir com todos vocês. Fico por aqui então no vídeo de hoje. Espero que essas notícias façam bom uso aí no seu dia. Nos vemos aqui no Morning Call na segunda-feira agora. Um forte abraço. Tchau. Foi isso.